tudo bem? Meu nome é Rodrigo Luz e esse é o Vira o Disco. E hoje continuamos com a retrospectiva de 2015. Dessa vez vamos falar de 5 álbuns de hardcore que saíram esse ano. Não precisa ser exatamente da cena hardcore, também pode ser bandas de punk, grind, entre outros gêneros atrelados à cena hardcore punk. Como na lista anterior do metal, teve alguns álbuns que eu ia botar nessa lista, mas como eu já fiz resenha deles antes, eu não vou colocar. Confere essas resenhas, vale a pena conhecer o som dos caras, principalmente para você que quer conhecer bandas nacionais. Esses dois grupos aqui são super recomendados. Vamos começar então? Para começar então, vamos falar de Digital Control and Man's Obsolescence, do Lotion. Lotion é uma banda que mistura um pouco de punk rock com alguns elementos de industrial, cyberpunk, não da mesma forma de grupos como Atari Teenage Riot, mas sim de uma forma meio crua. A bateria toda aqui é eletrônica, mas os caras tocam como se fosse uma banda punk. O baixo tem alguns efeitos e pedais para ter esse som mais distorcido, sintetizado. A mesma coisa com as guitarras, que tem alguns phasers. Ou seja, mesmo sendo uma banda com membros e instrumentos bastante orgânicos e humanos, eles fazem uma sonoridade bastante artificial, basicamente tentando mostrar como se a banda fosse uma espécie de ciborgue. E interessante que o resultado na sonoridade aqui é bastante lo-fi, destroçado, corroído. Os primeiros nomes de referência que vem à cabeça quando você escuta o som dos caras é Ministry, Atari Teenage Riot e curiosamente Gizmo. É um álbum bem interessante para quem quer ouvir punk rock do formato um pouco diferente. Digital Control and Man's Obsolescence é o tipo de álbum que pode ser uma resposta lo-fi em resposta a toda a produção super digitalizada de hoje em dia de algumas bandas. Seguindo então, temos Barcelona, com Extremo Nihilismo em Barcelona. Barcelona é uma banda de punk hardcore vinda da Espanha, para ser mais específico, na região da Catalunha. Esse grupo recentemente lançou seu primeiro álbum, que na verdade é um mini LP. A banda aqui faz uma espécie de hardcore bastante noise, uma produção lo-fi, mas com uma influência bem forte das bandas do punk 77, principalmente grupos como Discharge. Tem aquela sonoridade do beat bastante primitivo. A produção aqui me lembrou bastante bandas como Zion Rose, Hoax e até algumas faixas aqui, principalmente pelas letras e sonoridade, me lembrou também algumas bandas mais clássicas do punk rock brasileiro, principalmente Olho Seco. Eu também acho que essa associação mental se deve ao fato de que uma das músicas aqui se chama Nada. Pra quem quer ouvir um hardcore mais old school, uma produção e uma sonoridade mais primitiva, com composições bastante rápidas, diretas e ferozes, não tem como não amar um álbum com uma capa dessas. E seguindo a lista então, temos Espécies, da dupla brasileira Test. Para quem não conhece ainda, o Test é uma dupla de grindcore de São Paulo, Brasil. Ela faz uma espécie de grindcore com uma sonoridade bastante interessante. Tem seus blast beats e riffs velozes, tem alguns elementos de thrash metal, alguns experimentalismos. O entrosamento da dupla aqui é bastante interessante, porque a banda brinca muito com a questão de silêncio, momentos de pausa, riffs e trechos mais calmos. Nesse segundo álbum, o experimentalismo pode ser uma das palavras que melhor representa esse trabalho. Aqui o grupo tenta mesclar com gêneros bastante inusitados e sonoridades e texturas mais inusitadas ainda. Nesse álbum eles brincam muito com a expectativa do ouvinte. Tem suas faixas típicas do Test, com seus riffs, bastante blast beats, e essa guitarra que mesmo distorcida consegue ainda soar muito limpa e bastante audível. Aqui você vai ver elementos musicais que tu nunca ia ouvir numa banda de grindcore antes. Eu queria comentar um pouco mais sobre esses elementos, mas eu acho que ia estragar um pouco a surpresa do álbum. Sem dúvida, esse é um dos álbuns mais desafiadores do Test e também um dos álbuns de grindcore mais curiosos que surgiram nesses últimos anos. Foi por muito pouco que eu não botei esse álbum na lista de melhores álbuns experimentais do ano. E seguindo a lista temos The Sickness of Eden, do grupo britânico Repentance. Repentance é uma banda vegana, straight edge, que faz esse hardcore metalizado na escola de grupos como The Earth Suffering, Archangel, Earth Crisis. Obviamente, boa parte das músicas são focadas nos direitos animais, ecocídio. Pra quem não liga muito pra esses temas e quer ouvir a banda, o som dos caras aqui é bastante rápido, veloz, tem uma influência bastante forte de thrash metal, aqueles riffs e escalas bastante influenciados por Slayer, bastante baterias com bombo duplo, bastante fã daquela cena metalcore e hardcore metálico dos anos 90. Esse álbum é uma escolha mais que perfeita, tem toda aquela energia e fúria de grupos como Point of No Return e Morning Again, refrões bastante convidativos para o sing-along. Para quem é completamente entusiasta do hardcore noventista, esse álbum é completamente recomendado. Continuando a lista então, vamos falar do nosso último álbum, Lightless Walk, do Cult Leader. O Cult Leader vem de Salt Lake City, Utah, e os caras fazem uma mistura de hardcore com elementos de sludge, progressivo, crust. Esse álbum é uma das propostas mais interessantes que eu vi nesses últimos tempos, principalmente quando se trata na mistura de hardcore com metal. Faixas bastante dissonantes, tem seu uso de blast beats, the beats, bastante uso de vocais limpos, mas com um tom bastante grave.
uma influência bem interessante de bandas como Neurosis e principalmente Ulcerate. As linhas de arranjos aqui, principalmente na bateria, são bastante progressivos, tem um uso de técnica, mas ao mesmo tempo não se prende a nenhuma espécie de virtuosismo, criando um álbum bastante pesado, sombrio e completamente carregado, tanto na sonoridade de produção quanto principalmente na sua atmosfera e execução. E principalmente na faixa de encerramento, Lightless Walk, onde tu vê essa balada de 8 minutos completamente melancólica, dramática. Esse álbum, sem dúvida, pra mim foi uma das grandes surpresas da cena hardcore metal desse ano. Uma banda que consegue criar uma identidade bastante interessante e reinventa a roda de uma forma bem diferente, sem criar algo novo, completamente inusitado, mesclando elementos de gêneros que já existem e já são bastante usados, mas eles tentam usar um approach completamente diferente aqui, que além de focar no peso, preza bastante na atmosfera, composição e toda a progressão de suas músicas. E essa foi a minha lista então. Gostou? Não gostou? Acha que faltou alguma banda? Alguma coisa a acrescentar? É só deixar seu comentário aqui no YouTube ou na nossa página no Facebook. É isso então, até a próxima!